Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 23. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Quem são esses hebreus aqui? Eles são judeus israelitas, os quais se converteram ao cristianismo. Ou seja, esses judeus aqui, eles entregaram a vida para o Senhor Jesus. E o autor desta epístola, desta carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele escreveu para eles, inspirado pelo Espírito Santo. E hoje isso é para mim, para você. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, aqui, esse povo judeu que se converteram ao cristianismo, eles estão sendo instruídos a guardar a firme confissão da esperança. Ou seja, quando eles entregaram a vida para Cristo, para o Senhor Jesus, eles confessaram que iriam servi-lo nessa terra até o fim da vida deles. Só que eles estavam passando momentos difíceis, eles estavam sendo pressionados, sendo perseguidos devido à sua fé em Cristo, e por esse motivo eles estavam sendo pressionados a abandonar, a deixar a sua fé em Cristo. E essa pessoa inspirada pelo Espírito Santo estava incentivando eles a guardarem firmes aquilo que eles haviam confessado com a boca deles, com os lábios deles. Agora, um exemplo disso hoje para mim, para você. Quando nós fomos batizados nas águas, nós abrimos a nossa boca e nós confessamos que nós estávamos recebendo o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Então nós confessamos isso com os nossos lábios. Só que há um porém. No decorrer do tempo, vêm as adversidades, vêm as lutas, vêm as perseguições, as aflições, e tem pessoas que, infelizmente, elas acabam retrocedendo. Tem pessoas que, infelizmente, elas acabam ficando em cima do muro. Tem pessoas que, muitas vezes, elas pensam em ceder. Então, é aí onde vem a palavra do Senhor nos incentivando a guardar firme a confissão da esperança. Ou seja, nós devemos a cada dia estarmos apegados ao Senhor Jesus. As circunstâncias contrárias,
os ventos contrários, eles não podem nos separar do amor de Cristo, do amor do Senhor. Se de repente você está passando uma luta, uma perseguição, se você está enfrentando momentos difíceis, até de repente você diz, sabe, depois que eu entreguei a minha vida para Cristo, parece que os problemas, eles aumentaram, parece que aumentou a pressão, as adversidades, o mal tem se levantado contra mim, quanto mais eu busco a Deus. E muitas vezes o diabo está soprando no seu ouvido, dizendo para você abandonar a fé em Cristo, deixar de congregar, de buscar a Deus. E justamente aqui no período desses hebreus, judeus, a recomendação do inimigo, das pessoas que eram usadas pelos inimigos, para eles era essa, que se eles não quisessem ser perseguidos, se eles quisessem estar de bem ali com os governantes, com a sociedade, a solução para eles era esta do inimigo. Eles deveriam abandonar a sua fé, a sua crença no Senhor Jesus. Então Deus está dizendo hoje para você guardar firme, ou seja, para você se manter firme em meio aos problemas, às adversidades, pois aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Ou seja, Deus, ele te guarda, Deus, ele te protege, Deus, ele te dá forças para você suportar as adversidades. E Deus tem lá o cantinho dele, lá no céu, reservado para nós. Por esse motivo, nós não podemos abandonar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, já que aqui está falando a respeito de promessas, que Deus, ele é fiel, ele cumpre as suas promessas. Eu não sei qual promessa o Todo-Poderoso ele tem feito, ele fez para você. E de repente, você olha para a situação, parece que não vai se cumprir, parece que não vai chegar, parece que não tem jeito, que não tem solução, mas mantenha firme a sua fé no Senhor, porque as adversidades, os ventos contrários, o mal, não podem impedir a promessa de Deus de se cumprir na sua vida. Ele vai cumprir, em nome de Jesus Cristo. Continuando a leitura da palavra, versículo 24 diz o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, os irmãos dentro das igrejas, eles devem estimular, incentivar, encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras, ou seja, nós devemos estar incentivando
uns aos outros, ama a Deus, ama o próximo e a fazer o bem, a fazer aquilo que agrada a Deus. Então nós devemos incentivar uns aos outros a fazer aquilo o que é correto aos olhos do Senhor. E por que a Bíblia está dizendo isso? Porque, de repente, possa ser que entre a congregação, o ajuntamento, possa ser que haja pessoas com pensamentos negativos, pensamentos contrários à palavra do Senhor. E, de repente, a pessoa na igreja, ela pode conversar ali com outra e, de repente, passar ideias negativas, palavras negativas, mas a orientação é essa, o estímulo, o incentivo é esse, ao amor e às boas obras. Continuando a leitura, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos. O que significa congregar? Congregar significa se ajuntar, significa se reunir. E o local hoje essencial onde nós cristãos nos ajuntamos é na igreja, na casa de Deus, para buscarmos a face de Deus, buscarmos a presença do Senhor, adorarmos a Deus e ouvir a sua palavra, a sua mensagem, realizar as nossas orações, enfim. E como nós já falamos, o contexto, o cenário dessa epístola aos Hebreus, o que estava acontecendo era que esses cristãos judeus, eles estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo pressão para abandonar a sua fé em Cristo. Então, provavelmente, até mesmo, muitos deles estavam pensando em deixar de congregar, de se ajuntar, de se reunir com os irmãos devido à perseguição. E aqui Deus, na boca dessa pessoa, o Espírito Santo falou para eles e hoje fala para nós: não deixemos de congregar-nos, ou seja, não deixemos de nos ajuntar, de nos reunir na igreja. Tem pessoas que, infelizmente, elas têm um certo pensamento. Aí eu busco a Deus na minha casa, não preciso ir para a igreja. Deus está em todo lugar. Lógico, Deus está em todo lugar. Os olhos do Senhor, eles passeiam por toda a terra. Lógico que nós também devemos, na nossa casa, realizar as nossas orações ao Senhor. Mas nada se compara quando nós nos reunimos na igreja e buscamos a Deus. Entenda que o mal, o inimigo,
Ele não quer ver a pessoa num ajuntamento. E porque ele sabe que a pessoa espiritualmente ela fica mais fraca, sabe? O local aonde a pessoa ela vai ter renovada as forças dela espirituais. Deus vai recarregar as energias dela espirituais, falo figuradamente, na igreja, no ajuntamento, no ajuntamento que o Espírito de Deus, ele desce sobre a igreja e envolve o povo. Lembra que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a igreja estava reunida no cenáculo, o povo de Deus, eles estavam orando e eles perseveraram em oração juntos e ali foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Então, quando a pessoa ela nutre essa ideia, não preciso ir para a igreja, vou buscar em casa, não preciso me reunir ali com os irmãos, não preciso buscar a Deus na igreja, posso buscar em outro lugar. Então, é onde a pessoa, infelizmente, ela se ausenta da presença e da casa de Deus. E esses dias na igreja, eu atendi uma pessoa que justamente disse que estava passando períodos difíceis no casamento, na área familiar, e estava indo para a igreja, mas não estava indo para a igreja ali do jeito que ia antigamente, ia mais antes, buscava com mais frequência, mas tanto ele quanto a esposa diminuíram a frequência na igreja. E chegou um dia que ele disse para mim: sabe, pastor, eu parei de ir na igreja e tive a seguinte ideia. Minha esposa também não estava indo mais para a igreja, então falei, vou fazer um culto no lar, um culto com a minha família, eu, esposa, minha filha, enfim. Eu pensei, vai melhorar, sabe? Não é errado você de repente realizar um culto no lar, ou seja, tem lugares que fazem culto na garagem, não é errado, porque ali também é um ajuntamento, mas o que não pode faltar, o que é essencial, é os irmãos se reunirem na igreja, na casa do Senhor, na casa de Deus. E qual que foi a conclusão? Ao invés de melhorar, piorou. Perdeu o casamento, se divorciou, foi prejudicado na questão da saúde, do serviço, enfim. Você pode notar que uma coisa afetou a outra, foi afetado na vida espiritual e depois de ter afetado a sua vida espiritual, as outras áreas da sua vida também foram afetadas. Então, isso mostra para mim, para você, que esse negócio da pessoa colocar na mente dela, não vou para a igreja, só vou buscar em casa, que isso, infelizmente, é um pensamento equivocado que não prospera, não dá certo. Lembrando, não é errado
você realizar um culto na sua casa. Glória a Deus se você consegue realizar um culto com a sua família. Não é errado, mas o que não pode acontecer é você deixar de buscar na igreja, você deixar de buscar no templo, na casa do Senhor. E para a gente finalizar, versículo 25, ainda não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus está às portas. Nós temos observado os sinais. E se o dia está se aproximando, o dia da prestação de contas, o dia da volta do Senhor Jesus, então nós devemos estar aos pés do Mestre, aos pés do Senhor. Nós não podemos deixá-lo. Nós não podemos abandonar a nossa fé nele, a nossa fé em Cristo. Mas nós devemos vigiar para que quando ele voltar, como está escrito, a gente esteja em pé na presença do Filho de Deus. Então, não deixe de congregar, porque você deixa de ir para a igreja, e como nós já falamos, é o local aonde as suas forças espirituais serão renovadas. Aí a pessoa vai deixando de ir na igreja, sabe? E o que vai acontecer? Ela fica fraca. Aí depois surge uma luta, uma adversidade, o vento sopra na vida dela e ela não tem estrutura para suportar. E por que não tem estrutura? Porque está fraca espiritualmente, porque ela deixou de buscar a quem? A Deus, na igreja, no templo. Ela deixou de ter as forças dela renovada. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui com esse meu celular e eu sei que depois eu vou precisar dele. E o que eu procuro fazer? Mantenho ele recarregado, ele carregado. Agora, se eu deixar de carregar esse celular, a bateria ficar mínima e eu não carregar, o que vai acontecer? Vai ter uma hora que a bateria dele vai acabar e quando eu precisar, não vou poder utilizar. Por quê? Porque não deixei o quê? Carregando. Então, é assim a nossa vida espiritual, a nossa fé. Nós devemos cuidar da nossa fé, da nossa vida espiritual, para que quando o mal se levantar, quando o vento soprar, quando vier as adversidades, a gente tenha estrutura para suportar. E assim a gente vai permanecer de pé até a volta do Senhor Jesus Cristo. Também, outro dia, uma pessoa aqui perto, onde eu moro, eu estava passando, e essa pessoa sabe que eu sou pastor, estou com um pastor, e essa pessoa disse o seguinte: pastor, vem aqui em casa qualquer dia, para a gente falar de Bíblia, para a gente conversar da palavra de Deus. Eu disse para aquela pessoa: vai lá na igreja,
porque eu vou estar ali o dia todo, e ali seja no culto, ou seja fora de culto, a gente vai poder o quê? Meditar na palavra do Senhor. Entenda, não errado, de repente, que eu fosse na casa dele, que eu falasse da palavra e a gente conversasse, não errado. Mas só que o problema é que o ser humano, ele não vai para a igreja, não vai buscar Deus na igreja, e se a gente fica indo ali só na casa, levando a palavra, o ser humano fica mal acostumado e vai pensar assim: para que eu vou na igreja? Se já tem uma pessoa vindo na minha casa, já tem uma pessoa vindo aqui orar por mim, já tem uma pessoa aqui vindo ler a Bíblia, então eu não preciso ir para a igreja. Então, nós não podemos ser mal acostumados, porque Deus, ele estabeleceu a igreja, a congregação, para que eu e você buscássemos a presença dele, principalmente na igreja, na congregação. Então, não deixe de buscá-lo. Uma coisa é a pessoa, sabe? Ela de repente está doente, ela de repente tem uma enfermidade e ela não pode buscar Deus, realmente está debilitada. Aí tudo bem. Mas se a pessoa ela está firme, e outra coisa, um exemplo também, já que estamos falando disso, eu estava indo para a igreja, dia de domingo, eram exatamente mais ou menos umas 5 horas da manhã, e ali entrou no ônibus uma senhora com um andador, 5 horas da manhã, tinha mais ou menos uns 80 anos, e ali eu, a minha esposa, conversando com aquela senhora, e ela falou que ela estava indo para a igreja para buscar a Deus. Então note que o problema nas pernas, o andador, o fato dela estar indo de ônibus, não privou ela de ir para onde? Para a igreja. Não foi um empecilho, não foi um obstáculo. E detalhe, depois daquele ônibus, ela ainda iria pegar um outro ônibus para ir para a igreja. E foi pela glória de Deus. Então, não crie empecilhos, obstáculos para buscar a face do Senhor na igreja. Amém? Vamos falar com o nosso Pai, nosso Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, entramos na tua santa e gloriosa presença. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Tu és o nosso tudo, a nossa riqueza, o nosso ouro, o nosso tesouro, a nossa pérola de grande valor. Meu Deus e Pai, no nome de Jesus, visita cada vida, cada alma que me acompanha nesse momento. E, meu Deus, eu lhe peço, se essa pessoa está desanimada, anima ela, meu Deus, para que ela possa ir para a tua casa, para que ela possa congregar, para que ela possa te buscar no templo, na casa do Senhor, pois essa é a tua vontade. Tira todo desânimo, meu Pai, em nome de Jesus, todo espírito de fraqueza, todo mal que de repente tenta amarrar a vida dela, faz cair por terra as correntes do inimigo, as correntes do diabo. Em nome de Jesus Cristo, fortaleça essa pessoa, Pai, renova a fé, renova o espírito, meu Deus. Coloca no coração dela o desejo de ir te buscar, de ir te adorar, Senhor. Meu Deus,
no nome de Jesus Cristo, apresento cada vida, cada alma a ti e abençoa aonde ela precisa, que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que ela venha estar firme, que ela seja aquela pessoa que edificou a casa, a vida dela na rocha, meu Pai, na pedra e não na areia, para que assim, quando vier a adversidade, os ventos, as chuvas, a casa dela, a vida dela, venha permanecer em pé, em nome de Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória, louvor e majestade pertencem ao Senhor. Sejam renovados, renovadas, avivados, avivadas, para a honra, para a glória e louvor de Cristo. Forte abraço, paz